Fagner, seja bem-vindo. Taylor, meu convidado de honra, chegou. Colocar ele aqui no. Leandro, seja bem-vindo. Todos vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Boa noite, Welly. E O aí, áudio como é tá que bom, Fran? tá? Você tá me Tá ouvindo joia. bem também? Sim, sim, Dá para me ver direitinho? também. Também tô lhe vendo bem direitinho. Tá E ok. bom, coraçãozinho de Leandro Berg, seja bem-vindo também. Gente, vocês estão ouvindo bem os dois, olhando bem os dois. É importante vocês nos avisar nesse momento, como é que tá por aí, vocês que estão chegando. Um prazer, Welly. Ai, Boa Fran, noite. igualmente. Um Finalmente prazer. chegou. Finalmente chegou a Jéssica, ela é do núcleo, seja bem-vinda, Jéssica. Jéssica, chama esse pessoal. Aperta aí do lado no aviãozinho, chama o povo do Resistir, todo mundo aqui com a gente, junto com o público de casa, o Juan estão entrando. O Eli, que prazer estar contigo aqui nesse momento, fico feliz, né? Ai, Fran, eu também. E a gente até estava falando nas entrelinhas, né, que a gente estava todo o tempo esperando esse momento. E aí chegou o grande dia da gente estar junto agora. Ah, Sim. Djanira, que linda! Seja bem-vinda, Djanira. É a nossa amada lá da Estácio, professora, coordenadora, um exemplo aí, né? A gente está seguindo ela enquanto profissional. Sim. Janiele, bem-vinda. Janiele também é membro do núcleo. Wagner, seja bem-vindo. Tiago, seja bem-vindo. A Jane também já esteve aqui nas lives, também membro do Núcleo Resistir. E aí vamos começar a nossa apresentaçãozinha, né? Primeiro, eu não posso deixar de falar que o Núcleo Resistir é um. Quem foi? Pensei que era eu. O Núcleo Resistir, ele é. Tá ruim teu áudio? Tu quer ajeitar? Tá, só um minuto, vou Eu ver aqui. aguardo. Pode ficar tranquilo, não se preocupe. Pronto, já ajeitei. Era... Pronto, sem problema. Tá no fone. Você pode tirar o fone, velho, se você quiser. Eu acho que você tira o fone. Fica legal que o meu tá sem fone. Pronto, certo. O Núcleo Resistir, ele é desenvolvido pela Clínica Vincular e ele tem o propósito de fazermos pesquisa, estudos na temática de suicidologia. Ele é direção é Deisiane Lima, que é a idealizadora desse núcleo, né? Também coordenadora, coordena junto comigo e com a Érica Abreu, né? Eu sou a Francimeire França, também uma das coordenadoras do núcleo. E o L, né, meu querido L, meu amado, ele é membro do nosso núcleo. E hoje eu estou aqui com o L, vamos fazer aqui um diálogo bem tranquilo, bem da melhor forma possível, tentando levar para vocês a informação dessa temática que nós vamos discutir. Né? E, ao mesmo tempo, eu gostaria que agora você se apresentasse. Ah, não me apresentei, apresentei o núcleo, né? Eu sou professora de França, psicóloga social, trabalho com Lemos no coraçãozinho. E também sou coordenadora do núcleo, como já falei, e coordenadora e realizadora do grupo de imagens, né? Agora é com você, Welly. Bom, boa noite mais uma vez, Fran. Boa noite para quem está assistindo a live, compartilhando esse momento com a gente. Para quem me conhece ou para quem não me conhece, meu nome é Welly, sou estudante de psicologia do sétimo semestre do Centro Universitário Uniateneu e atualmente também sou membro do Núcleo Resistir há cerca de 8 meses.
Fran, o Juan tá dizendo que o áudio tá cortando. Agora eu não sei se foi o meu, se foi o seu. De qual, Juan? Qual dos dois está cortando, por gentileza? Né? Nos orienta, porque aí quando a gente começar a discussão, para que vocês consigam ouvir bem, a gente não tem prejudicado nesse áudio. A gente pode ver o que a gente pode fazer. Qual dos dois? Diz aí, era o meu, é o dele? Eu não posso deixar passar em branco aqui, Welly, que agora no dia 28 de junho, né, o Núcleo Resistir vai fazer 2 anos. Ai, que bom! Ai, meu Deus! Obrigada, Juan, ele disse que melhorou. No dia 28 de junho, que é o dia do Núcleo Resistir, que também é o dia que se comemora o Dia do Orgulho LGBTQ, mais que, né? Do orgulho gay. Então, é no mesmo dia, 28 de junho, que nós vamos fazer 2 aninhos, certo? E aí, nós estamos no nosso mês de aniversário, né? Então, não poderia Sim. deixar de lembrar. Eu queria também, sexta-feira, dia 12 de junho, vai ter uma live também muito especial, que vai ser com a nossa coordenadora Érica Abreu, que vai estar aqui, juntamente com a professora doutora Tiziana Paiva. Né? Então, a todos que estão aqui nesse momento, nos acompanhem sexta-feira também. Sexta-feira eu estarei aí, junto com vocês. Aí eu e o Eli, aí do outro lado. Com certeza. Pois, Eli, vamos agora começar. Eu queria pedir ao público de casa, né, que vocês podem interagir, podem jogar aí opiniões, perguntas, dúvidas, que na medida que o Eli for, que está hoje como convidado, interagindo comigo, eu também vou ficar dando uma olhadinha, e o Eli também pode estar dando uma olhadinha, para a gente interagir com vocês, tá bom? Ok. Vamos ao nosso tema. Vamos, sejam bem-vindos, Ei Guilherme, Lara Nayandra, meus amigos e convidados, uns dos vários que eu convidei. Bom, gente, então, sobre a questão da temática da nossa live, é a questão do autocuidado e os fatores de proteção. Antes de realmente adentrar nessa temática em si, não tem como eu falar do processo de autocuidado sem antes falar sobre um outro processo que faz parte, que está integrado do autocuidado, que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, eu vi uma live da Fran junto com a psicóloga Jussara, que eu achei incrível e que eu consegui pontuar colocações que eu achei muito interessantes e pertinentes para o contexto atual que a gente se encontra, né? E, então, o autoconhecimento, na definição da Jussara, que foi o que eu justamente destaquei, é um processo de uma investigação de si mesmo. Né? É um processo que exige uma reflexão muito profunda do sujeito. É quando esse sujeito ele começa a perceber o que é que ele está sentindo, ele começa a identificar os seus defeitos, as suas qualidades, as emoções, ele começa a verificar e entre aspas, tá? A gerir essas emoções que ele sente, e aí ele começa, nesse processo, também a perceber as suas limitações. Fran, sempre que quiser fazer alguma pontuação também, fica à vontade, tá? Que é pra mim não deixar falando sozinho. E demais, tá certo? Bom, lembrando que esse processo de autoconhecimento, ele é um processo contínuo, tá? Ele é constante. Ele vai até o final da nossa vida. Até o fim, a finitude da nossa vida. E aí é lembrar que esse processo, a nossa vida, ela passa por mudanças constantes. Nós somos, como o Raul Seixas trouxe na música dele, essa metamorfose ambulante. Então, é muito importante que no decorrer do desenvolvimento da nossa vida, a gente esteja sempre nesse processo de investigação e de descobrimento de nós mesmos. Tá? E aí, esse autoconhecimento, ele é um percurso, é uma trajetória que é somente nossa, é somente sua. O autoconhecimento é um processo somente seu. Os outros, eles podem te acompanhar. Mas aí a gente tem que lembrar que ninguém vai poder andar por você nesse processo de autoconhecimento. Né? Fran, se quiser, pontuando, fica à vontade. Até porque, né, Welly, é uma coisa que vem de dentro para fora. Isso, né? exatamente. Está dentro de você. Exatamente.
não tem como ser outra pessoa para estar fazendo essa investigação tão íntima, né? Tão profunda. Exatamente, Fran. E aí, quando quando esse sujeito passa por esse processo de autoconhecimento, ele começa a se entender, a se aceitar, a se amar. E aí ele vai perceber que tudo que está à volta dele começa a mudar. Inclusive, como você mesmo pontuou, Fran, isso vai começar por dentro. Então, esse processo é super importante para que possa ocorrer o processo de autocuidado, que é a temática da nossa live de hoje. Né? E aí, continuando, eu trouxe uma frase de uma psicóloga, a Marina Bezerra, que eu vi hoje de manhã, né? E eu achei bem pertinente acerca do autoconhecimento, a colocação dela, que ela vem dizer que é muito importante que todos nós praticamos esse processo de autoconhecimento, porque afinal nós teremos que conviver consigo mesmo todos os dias. Então, esse processo de autoconhecimento, ele não é um processo fácil, requer um processo de reflexão muito profundo, onde você se indaga e se coloca em questão a sua existência. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu consigo fazer frente a essas possibilidades, né? O autoconhecimento, ele é uma possibilidade que vai firmar a existência desse sujeito, a nossa existência. Independente da dimensão que a gente está falando, se é a dimensão pessoal, familiar, profissional, social. Então, é muito importante que esse sujeito se atente, porque a partir do momento que eu me conheço, uma série de questões elas vão surgir. Dentre elas, as minhas qualidades, os meus defeitos. Ninguém é 100% perfeito. Imagina que louco seria se todo mundo fosse perfeito. Então, assim, é muito importante que a gente pontue essas questões. E, além disso, as nossas limitações. Tem uma Limitações. coisa, Pode falar, tem Fran. tem uma coisa, velho, que é importante também colocar nessa tua fala aí, por isso que eu não posso deixar passar. Existe uma diferença também, né, nessa busca do autoconhecimento, como se fosse uma obrigação de você ter que mudar. Eu já ouvi um relato dizendo assim, eu estou tentando mudar, mas eu não consigo. Mas quem te falou que a busca do autoconhecimento é uma mudança? E afinal, você quer mudar para quem? Para você ou para o outro? Né? Então, tomar cuidado que a busca desse autoconhecimento não necessariamente vai ser uma mudança, até porque você vai mudar, porque com certeza algumas coisas você vai se perceber e aí você vai fazer esse movimento, né? De mudança, de evolução. Mas não é porque você seja obrigado a mudar, é porque você vai encontrar fatores que você vai ser natural, mas não misture de achar que autoconhecimento é que você tem que mudar. Você está se autoconhecendo. Verdade. Fran, tu pode repetir só o finalzinho, que eu acho que cortou. Cortou? Foi. Tomar cuidado e pensar que esse autoconhecimento só vai se dar se você mudar. Não é fator de mudança. Autoconhecimento é uma investigação, né, interior. Então, acontece o processo de mudança porque você vai enxergar coisas que você não enxergava. Mas não é porque você, para ter o autoconhecimento, tem que fazer essa mudança. Não, não necessariamente. Sim, verdade. Inclusive, Fran, eu acabei de lembrar de uma coisa que você e a Jussara trouxeram, que era sobre essa questão da perspectiva do autoconhecimento desse sujeito em oposição à perspectiva do outro. O que é que o outro percebe de mim? E aí eu tenho que tomar cuidado de saber separar o que é meu e o que é do sujeito. Então, é muito importante esse processo investigativo e os benefícios que ele acaba trazendo para a gente, né? Como para todos nós. E aí eu trouxe aqui uma lista de benefícios, alguns benefícios, né? E aí, dentro desses benefícios, eu trouxe justamente isso que eu acabei de pontuar, a questão de perceber o que é seu e o que é do outro, né? Eu vou começar, a partir desse processo de autoconhecimento, ter um controle sobre as minhas emoções, verificar o que é meu, que situação é essa que eu estou me encontrando, que está fazendo com que eu responda de determinada forma. Então, tem uma série de benefícios aqui
também. A questão da segurança. Nossa, se eu me conheço, eu sei bem o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu tenho um processo de evolução. Eu tenho uma predisposição maior para mudar. Se eu percebo que são meus defeitos, o que é que eu posso melhorar, no que é que eu estou errando, o que é que eu estou acertando, o que eu posso utilizar como potencializador e aumentar, né? Tem também essa questão da independência, que eu não vou estar esperando do outro que o outro me diga o que eu sou, o que eu devo fazer. Tem essa autonomia existencial desse sujeito. E aí tem a questão do otimismo, essa evolução que vai surgindo. E também o que eu tinha já falado sobre o respeito aos limites, né? Esse contexto atual da pandemia, ele ressaltou muito e colocou em xeque essa questão da gente perceber o que é que a gente produz e o que é que a gente está deixando de produzir, né, Fran? E aí, saber respeitar os limites, cada um. A gente vai pontuar no decorrer da live, ainda sobre o autocuidado, justamente essa questão da produção, o que é que eu produzo, o que é que eu deixo de produzir nessa nova conjuntura, nesse novo contexto que eu me encontro. E aí, lembrar que essa limitação não é como um sinônimo de fraqueza, né? É como parte existencial do sujeito, do ser humano que todos nós somos. Né? E aí a importância de falar sobre esse primeiro processo, que ele já vai dar um embasamento para a gente adentrar para o processo do autoconhecimento. Inclusive, a Ruank 16 colocou assim, ó, quando eu me aceito, então eu posso mudar. Isso, exatamente. Carl Rogers, eu sei. Exatamente, Fran. Carl Rogers. E aí, justamente, a gente tem que lembrar desses benefícios, mas a gente também tem que lembrar que esse processo de investigação, ele é singular e único, né? Se para mim eu consigo adentrar os conteúdos, o ser que realmente sou de forma simples e de fácil acesso, os outros não vão conseguir. Eles não têm essa obrigação de seguir os mesmos passos que eu, vou colocar assim, né? E aí a importância de verificar essa singularidade e a importância que ela tem frente ao processo que a gente está lidando hoje em dia. E aí, quando tu entrou agora em autocuidado, né? A gente dizer que ele é um termo utilizado pela Organização Mundial de Saúde, por tomada de decisão para si, né? Então, o autocuidado, inclusive, ele agora é o dia autocuidado pelo projeto de 9.714/2018, entende? Então, assim, para quem não sabe, o autocuidado agora está também nessa data aí que nós devemos tanto cuidar da nossa saúde, como forma de lembrar, né? Estão dizendo que está baixo, deixa eu aumentar aqui. Mas está alto. Como forma, está para todos baixo. Ah, não, está cortando o áudio da Fran. É o meu, né? Deixa eu colocar o meu. Estou com o fone de ouvido que eu dei de presente hoje, Ué. Aí eu não. Aí eu não queria estar com esse negócio no meu. Mas eu vou ter que. Fran, eu só não te acompanho porque o daqui o meu irmão tá usando, senão eu te acompanhava na utilização desse fone. Esse negócio desse tamanho, homem, para poder aumentar esse volume, para fazer a satisfação aí das pessoas. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Eu não falo com esse que eu conecto. É esse? Tá bom, Hélio? Porque tem dois. Melhorou. Melhorou? É o verdinho, né? Ai, gente, ficar desse jeito, é o jeito. Melhorou pra vocês também? Coisa de marido, gente. Marido que deu presente. Minha filha, chamou o fone. Aí me deu esse fone. Ah, eu não gosto desse porra, não. Esse negócio tão grandão assim. Vamos lá. Tentando. Melhorou, gente? Ah, pronto. Muito obrigada. Vamos lá.
A pessoa com candidíase querendo esconder, né, Wélio? Então é isso. O autocuidado, né? A Organização Mundial de Saúde reconheceu de uma tal forma que agora a gente tem essa data, 24 de julho, né? Que ficou separado aí, para a gente fazer exatamente essa celebração do autocuidado. E aí, eu acho muito importante isso que tu está trazendo, Welly, porque na tua fala tu traz assim uma forma mais tranquila e mais explicativa, mais leve, para que as pessoas, todos os públicos, consigam acessar essa informação. Essa sua preocupação, a forma como você se preparou para estar aqui falando do tema. Gratidão, Obrigada. viu? Gratidão. Sabia Obrigada. que assim, continua. Pode continuar, Ué. Pronto, voltando, né? E aí a gente tem que Uhum. lembrar também que esse processo de autoconhecimento, ele já é um processo de autocuidado, é uma prática de autocuidado, que aí sim a gente já vai começar a realmente abordar sobre a temática do autocuidado. E eu achei muito interessante, Fran, a proposta da temática, porque o autocuidado, ele tem sido um tema bastante destacado, principalmente agora no nosso cenário atual, né? As práticas, o autocuidado tem sido bastante destacado, a saúde mental e principalmente a atuação dos profissionais da saúde mental frente a esse contexto. E eu acho bem interessante essa nova dinâmica, porque se antes na nossa sociedade os profissionais da área da saúde mental ainda eram atrelados a cuidar de loucos, sujeitos que têm problemas, sujeitos que não dão conta da sua realidade, agora todo mundo está no mesmo barco. Não tem mais como. Quer falar? Não, eu fiquei assim, precisando falar quando tu falou em arte e saúde mental. Eu não posso deixar de citar o Crispim, né? Sim. Eu estava assistindo, hoje eu estava um pouquinho com dor de cabeça, eu fiquei um pouco deitada um pedaço da tarde, aí eu fiquei ouvindo a voz do Crispim, que ele estava, né, fazendo uma participação especial no canal. E aí, o Crispim, ele trouxe essa seguinte frase, que eu até guardei para colocar aqui na nossa live, que eu achei ela linda, tem tudo a ver com a gente, o Eli. Ele diz assim, ó, se arte for loucura, não quero cura. Crispim. Muito boa. Se arte for loucura, não quero cura. Crispim. Um grande artista internacionalmente conhecido. Falou muito bem, dizendo que o pessoal estão assim, falando um pouco desse isolamento social, não muito contente, mas ele passou o isolamento quando ele era dentro do manicômio, né? Quando ele morava lá Uhum. dentro, foi muitas violências. E era uma situação de isolamento muito diferente que a gente não vai alcançar, né? Então, aqui em homenagem ao Crispim, que estava hoje no canal, por essa luta antimanicomial, deixo aqui meu grande abraço, meu beijo, minha admiração por esse artista. Tive o prazer de assistir à exposição dele no Dragão do Mar, fui lá pessoalmente, né, ver a arte dele, eu não poderia deixar de falar, já que você trouxe, né, Ué? Olha, eu estou dizendo, ele trouxe. Que bom. Quem está em casa, a gente não falou sobre isso. Realmente, né, Welly? Essa história da arte, ele está Sim, falando agora. sim. Combinou. Engraçado. É como a gente estava conversando, né, Fran? A gente ia deixar que a nossa espontaneidade trouxesse os conteúdos que tivessem relacionados à temática. E, de certa forma, todas as temáticas que o Núcleo traz na live, quem quiser assistir depois, né, as outras lives, as temáticas, elas estão super interligadas. Né? A questão Sim, das emoções, a é dinâmica, verdade. a nova dinâmica que a gente está lidando, os recursos, os mecanismos, e aí chegar nessa etapa do autocuidado, desse processo, né? E aí, quando a gente fala do autocuidado, a gente tem que entender e perceber que esse autocuidado, ele é um processo singular, tá? E que ele é genuíno. Então, não tem uma receita pronta do autocuidado que eu possa tomar, né? Assim, tem algumas indicações, mas isso não quer dizer que você
ou eu tenho que levar ao pé da letra essas indicações, porque o que traz, o que essa prática traz de emoções, sensações, experiências para aquele sujeito, talvez não tragam para mim. E tá tudo bem não ocorrer esse processo, porque nós somos singulares, nós temos a nossa subjetividade. Então, o Exatamente. que pode ser bom para mim, pode não ser para a Fran, pode não ser bom para vocês que estão assistindo. E aí a gente tem que lembrar, olha, o Juan trouxe uma indagação, né? Se pode sofrer nesse processo. Sim, pode haver um sofrimento, porque eu começo a perceber, o sujeito começa a perceber que ele não consegue seguir o que grande parte da sociedade está reproduzindo. É, Geralmente, né? Esse processo. o Ellen, eu queria dar aqui uma pausa bem rápida, só para. Olha, ele falou, faz parte do curso natural da vida, o Juan. Para dizer que a nossa diretora idealizadora do núcleo está aqui com a gente, ela acabou de entrar, Deisiane Lima, seja bem-vinda. Uma honra tê-la você aqui. A Yara, a singularidade desse processo de autocuidado pode causar a frustração? Pergunta ela está fazendo. A singularidade desse processo de autocuidado pode causar uma frustração? É isso que ela falou? Foi isso? Exatamente. Conseguindo voltar. A Né? singularidade desse processo de autocuidado pode causar a frustração. Essa frustração, ela vai se dar ao o percurso, posso dizer, de grande parte da sua vida, quando você for fazer algo, né, mais assim, introjetado por algumas pessoas, você vai fazer algo nessa situação de agradar, e aí quando você se deparar com isso, você vai ver que não é o que você queria. E aí, como não era o que você queria, aí a frustração automática vem, né? Por isso é muito, muito importante você ter cuidado na busca desse autoconhecimento, que nada tem a ver com essa história de mudança. Ai, para mim me autoconhecer, eu tenho que estar mudando, eu estou tentando mudar, mas eu não estou conseguindo. Não é isso. Não é isso. Nada tem a ver de você ficar só com isso, esse pensamento de que para buscar o autoconhecimento você é obrigado a mudar. Essa mudança ela vem de forma muito natural, porque você vai se sentindo, né? Respondendo aí a frustração. E, A e Fran, frustração ela se... complementa. Oi? Ah, Diga. desculpa te interromper, mas também só complementando o que você trouxe nessa questão da pergunta da Lara, é importante que a gente perceba que esse processo de autocuidado, ele só é um autocuidado quando eu me escuto como sujeito, não que os outros trazem, né? Os Isso. sujeitos vão Isso. trazer uma série e outra coisa, é quando você cria também muito essa expectativa, né? Você vê o outro fazendo e isso pode te Quer frustrar fazer. porque você não está fazendo. E Uhum. tá tudo bem se você não conseguir fazer, né? Até porque não é seu, né? Não é seu, é Exatamente, dele. exatamente. A Deise botou o coraçãozinho. Fran e o L. Ah, Ai, linda. obrigada, Deise, por estar aqui, uma honra. Né? E aí, como a Lara colocou, né? Essa frustração, ela vem de uma expectativa. E essa expectativa, ela pode vir de você, porque você requer um resultado frente a essa expectativa que você criou. E aí a gente tem que lembrar que o autocuidado não se trata de você fazer algo pensando na opinião do outro ou que a sociedade quer trazer. É você criar mecanismos, ações que te tragam prazer, que te façam bem, que te recarregue, te dê novas forças, né? Porque, por exemplo, eu tenho visto muita gente fazendo a prática de atividade física, muito legal, é uma forma de autocuidado. Mas aí a gente também tem que perceber se esse autocuidado, né, essa prática não está sendo realizada de uma forma muito exacerbada e que acabe que você faça quase que no automático, né? Nessa questão de que eu estou fazendo obrigado. O autocuidado não é isso. O autocuidado ele Exatamente. não é um processo obrigatório e não é um processo universal, vamos colocar assim. Universal no sentido de que se deu certo para um, vai dar certo para o outro. Não. Porque a gente acaba esquecendo da nossa subjetividade, da nossa singularidade.
dos E nossos aí entra o gostos. nosso papel, né? Exatamente. E aí, Nosso essa papel. frustração, puxando pro nosso lado, né, Fran, da psicologia, tanto o processo de autoconhecimento quanto o processo de autocuidado, ele não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Ele vai ser doloroso, vai ser difícil. Ele não. Pode ser que para alguns seja mais fácil, né? Para outros nem tanto, que demorem um pouquinho mais para eles começarem a se perceberem e como é que eu posso falar? A se aceitarem, vamos colocar assim, né? Então, a psicoterapia tem esse papel, né? A Fran pode falar com mais É. propriedade do que eu, né? Pois é. E Sobre o assim, a processo. gente pode estar falando isso que tu trouxe, esse respeito ao teu tempo. O teu tempo é fundamental, né? Porque só você vai entender as suas limitações. Então, quando você para e não também não vai se apressar, né? Até porque 90% da população não se conhece, né? 90% da população mundial, né? Tem até uma especialista que eu falei até na minha live, não sei se tu lembra, que ela falou que 90% da população não se conhece. Né? A busca do autoconhecimento, ela se dá entre 10 a 15% apenas da população mundial. Então, assim, é uma carência muito grande dessa busca. Né? E aí a gente acaba que se perdendo. Porque quando você se autoconhece, você consegue ser mais seguro nas coisas que você faz. Você tem o poder nas suas mãos de decisão, porque você vai decidir o que te faz bem. Você vai estar realmente fazendo as suas escolhas e permitir que o outro domine essas suas escolhas. Então, é muito importante respeitar esse espaço. Inclusive, hoje, um determinado atendimento, eu falei sobre isso, sobre essa forma de cuidado. Eu pedi para a pessoa fazer 3 perguntas para ela mesma, né? Quem sou eu? O que eu faço com a minha vida, comigo? E o que eu posso, né? O que eu faço e o que eu posso fazer. Porque quando ele pelo menos faz essas 3 perguntinhas básicas, pelo menos vai gerar reflexão, né? Quando ele se pergunta, ele começa a olhar para ele. Então, quando você consegue fazer essas perguntas para você mesmo, também é muito de autocuidado. Não é, Wellington? Exatamente, Fran. E é muito importante também destacar que quando a gente fala em autocuidado, atualmente a gente pensa muito que é algo muito mirabolante, né? Algo muito chamativo. Mas o autocuidado não é isso. O autocuidado são aqueles pequenos hábitos, aquelas pequenas atividades que a gente faz no nosso dia a dia e que a gente não percebe que traz um benefício, Prazer. um prazer, né? Prazer. Porque geralmente esses pequenos hábitos, por exemplo, escutar uma música, né, se permitir dormir uns 15 minutinhos a mais, é, arrumar a casa, enfim, são várias as possibilidades. Só que a gente não consegue perceber que esses pequenos hábitos eles são importantes e que eles são formas de proteção para a nossa saúde mental. Inclusive, esses hábitos eles têm que ser feitos de uma forma saudável também, né? A questão do Sim. exagero tem que ser uma coisa equilibrada. Autocuidado é uma opção, né? É aquele momento que você tira para você. E esse momento vai ser diferente para cada um de nós. O que pode ser o autocuidado para mim, pode não ser o autocuidado para Fran, pode não ser o autocuidado para você que está assistindo a gente. Então, é um processo muito singular e muito genuíno nessa perspectiva. Como a gente ressaltou no início da live, não tem uma receita pronta. Não tem. Tem indicações, possibilidades. Mas só a prática em si, só quem pode dizer se quer ou não fazer é você, né? E Eu aí, adoro essa palavra que tu trouxe, Welly, possibilidades, né? Que lindo, eu uso muito, eu adoro essa palavra, possibilidade. sim, sim. Né? E aí, Fran, Ah, só retomando a questão de que o autocuidado, às vezes, ele pode ser um processo muito difícil, eu vou deixar aqui a indicação para vocês de um vídeo do Frederic Elboni, que ele é um escritor, né? Que o nome do vídeo é Cuidar de Si às vezes é tão difícil. E
é incrível a live dele, como ele pontua as questões das qualidades, dos defeitos, como é que a gente se percebe, essa questão de tentar reproduzir o que o outro faz e que eu me frustro porque eu não consigo reproduzir da mesma forma. Então, é muito interessante. Fiquem à vontade para assistir depois. Ele é muito bom e ele é bem reflexivo. Autocuidado e autoconhecimento é esse processo de reflexão. Não é apenas reproduzir o que o outro faz. É muito além. É como a Fran trouxe. Eu tenho que me indagar, eu tenho que perguntar. Justamente fazendo aquelas 3 perguntinhas que, embora pareçam muito simples, fazem a pessoa refletir, ó, horas, dias, anos, a vida toda, porque é um processo constante, né? E aí, também a gente tem que lembrar que esse autocuidado, ele não significa estar sempre bem, mas sim estar pronto frente a uma adversidade e tentar buscar soluções para aquela adversidade. Não é como a gente colocou, esse momento de prazer, não é um prazer momentâneo. É um processo de desenvolvimento, né? A partir desses recursos que eu crio. E aí é que o sujeito também tem que ter essa percepção de que tudo bem, é importante cuidar do outro, mas tão importante quanto cuidar do outro é eu saber me cuidar. E aí eu tenho que ter esse momento, esse espaço para mim praticar essas possibilidades, né? Embora pareça que a gente não tenha. Embora pareça que a gente. O Guilherme colocou, a gente está sempre correndo na vida, achando que tudo é uma competição, e aí acabamos não respeitando o nosso próprio tempo. Olha que lindo. Exatamente. Obrigada, Guilherme. Ayara, principalmente nesse contexto de isolamento, quando nós assistimos tanto os influencers digitais, que têm uma vida perfeita, nos frustramos ao tentar reproduzir, achando que é uma receita e que fará bem. Exatamente. Essa fala dela aqui. A Daiane Ferreira, que também é membro do nosso núcleo, seja bem-vinda. Exatamente. Como a Lara a Kira Leamor, talvez seja bem-vinda, ela sempre me acompanha. Tabiso, seja bem-vindo. Pir Batista, também seja bem-vindos, né? Todos que estão entrando agora. E aí, trazendo essa fala dela, né? Quando ela diz que a pessoa quer uma receita pronta, me trouxe uma lembrança de um relato da pessoa dizer assim, eu não estou me sentindo bem porque eu deixo de fazer o que eu tenho vontade, muitas das vezes, porque eu fico pensando no que as pessoas vão falar. A minha família vai achar. Então, eu mascaro esse sorriso porque eu fico com medo da forma como eu vou ser interpretado. Então, o que acontece? Né? Aí eu falei, sabe o que é isso aí? Você precisa buscar o autoconhecimento. Porque se você se autoconhece, você não vai se preocupar com isso. Isso daí não vai ser problema para você. Porque você vai estar tão bem resolvido que isso aí não é detalhes para você. Você vai realmente fazer o que você vai se sentir bem e o que vai te fazer ali se sentir um pouco feliz, né? Nas coisas, nas suas realizações. Então, você tem que também ter esse cuidado de deixar de fazer o que você pretende para você, que é a sua vontade de viver, pensando no que as pessoas ali vão estar falando, pensando a respeito. Exato, Fran. É justamente essa questão da gente se perceber e não se comparar. Porque nós caminhamos da nossa maneira, com o nosso tempo, né, o nosso processo. Então, assim como as nossas conquistas, as nossas derrotas, então não tem como ser um guia de um passo a passo a seguir. Não. Esse processo é um processo que você vai caminhando e vai aprendendo com ele. Né? Você pode até inspirar outros, mas a gente sabe que no final, o seu resultado e a forma como você vai chegar a esse resultado, ou se você não vai chegar, vai ser a partir das suas vivências e experiências. E aí a importância da gente perceber isso, né? E realmente é a nossa realidade, de que a gente tenta reproduzir muito o que os digitais influencers trazem, mas aí a gente tem que perceber
que tem uma série de questões por trás, não é aquilo que parece, né? Tem uma série de outras questões que tem que ser trabalhadas, né? É. Ah, a Yara trouxe, ó. Nossa, como é difícil não se comparar. Pois é, Yara. Aí tem muita, assim, necessidade dessa busca interior, né? O autoconhecimento. Para que você, dessa forma, você tente entender melhor o que faz sentido para ti, né? E que esse sentido é teu. Ele é exclusivo, ele é único. Porque tem a ver com você, com a sua subjetividade, né? Exatamente. Né? E aí a gente pensar que o autocuidado é quando você se coloca em primeiro lugar, né? Você dá esse tempo. E é muito importante e interessante que esse momento que você retira para você não seja visto como um ato de egoísmo. Não, não é um ato de egoísmo. É um ato de respeito para consigo mesmo, né? Porque como é que você vai conseguir lidar com o outro, com o que o outro espera de você, com o que o outro quer que você lide, se você não está conseguindo lidar com as suas questões, né? E isso acaba refletindo nos relacionamentos amorosos, pessoais, familiares, sociais, no trabalho. Então, é muito importante que esse autocuidado seja realizado, mas esse autocuidado seja realizado da forma que mais lhe convém, colocar assim, né? Porque não tem um guia pronto. Seria ótimo se tivesse, né? Mas em compensação não levaria em conta a nossa subjetividade. E seria até um pouco frustrante e chato, né? Essa questão de que, quando você se sentir triste, faça isso ou faça aquilo. Tá, mas eu gosto daquilo. Se eu não gostar, eu tenho que fazer. E aí entra a questão que eu já tinha pontuado com a Fran. Autocuidado é muito mais do que uma obrigação e do que uma coisa de rotina, né? E aí, quando a Lara e o Guilherme trouxeram na fala deles, a importância também da gente ter essa espontaneidade, essa criatividade, né? Que eu não preciso seguir essa rotina. Por exemplo, um dia eu faço um exercício, no dia eu faço uma outra prática, enfim. Aí fica a seu critério, né? De É você. importante o que o Juan trouxe, é Juan mesmo. O Juan disse: perdemos até mesmo a nossa vocação por algo, né? Por conta dessas comparações. Exatamente. Entra aí a questão até de que isso é introjetado, né? Trazendo aqui para a minha abordagem, a gestalt terapia, desde a infância, né? Às vezes a família, né, traz, quando você crescer, você vai ser professor, quando você crescer, você vai ser engenheiro, né? Sendo que a criança nem sabe o que é isso ainda, nem sabe o que é que ela quer para a vida dela. E ela já começa a introjetar. E aí, quando chegar adulto, que ela for tentar realizar o sonho, que é uma frustração dos pais, é uma frustração deles, né? Aí ela vai se frustrar também, porque ela não vai estar feliz, porque não era aquilo que ela queria. Então, a gente tem que ter essa busca desse autocuidado para você ir se conhecendo, se percebendo, e dando prioridade ao que te faz bem e ao que você quer para a tua vida. A vida é tua, é tu que tem que decidir. Exatamente. O Guilherme, ele trouxe, ele comentou que ele acha que um dos maiores obstáculos são as relações tóxicas. Mesmo tentando não se cobrar, vem alguém e te cobra e esse processo de autoaceitação se torna difícil. Realmente, Guilherme, é bem complicado quando se tem sujeitos, né, independente do tipo de relacionamento, que apresentam essa questão tóxica, essa característica tóxica. Mas aí é muito importante, né, até como uma forma de proteção, que você perceba como sujeito esse processo de autoconhecimento e de autocuidado. Porque se eu me conheço e percebo que o problema não está em mim, mas está na expectativa que o outro tem sobre mim ou sobre o que ele delega para mim, fica muito mais fácil até mesmo de você se autoaceitar, né? Quer falar alguma coisa, Fran? Eu estou gostando muito da fala do autocuidado, né? Por quê? Porque a cada live, o que eu percebo, a gente vai trazendo coisas diferentes, né? Vai aparecendo mais contexto. Por isso é importante a interação com o público. Porque eles trazem perguntas, né?
na hora. E aí, a partir do conhecimento que a gente buscou, pesquisou, a gente consegue estar fazendo essa interação. Eu acho muito importante. Ó. É difícil romper as expectativas vindas de fora, principalmente dos familiares. Sim, muito difícil romper. Principalmente quando se tem aquela relação familiar de autoritário, né? Tem aquela pessoa que não aceita a opinião do outro, porque ele é autoridade ou ela é autoridade, e prevalece a fala, né, dos dois. Sim. Então, ou de um ou de outro, né? Então, é muito difícil, concordo com você. Mas é pensar assim, que na medida que você também vai se desenvolver com o sujeito, e também você vai se colocando aí, despertando aí, buscando seus locais, né, o seu espaço, ocupando esse espaço, você também já pode ir, não necessariamente seguir aquele sim senhor e sim senhora, você também pode começar a fazer reflexão e fazer perguntas, por que não? Né? Tipo, mas qual o motivo que o senhor está dizendo não? E a gente recebe um não, tá, tudo bem, é não, pronto, acabou. Não, não, acabou. Não, é melhor que você diga assim, tá, tudo bem, o senhor não quer que eu vá, né? É não. O senhor pode me explicar o motivo que o senhor não quer que eu vá? E ali você começar a gerar uma reflexão e uma conversa, porque vocês também podem fazer essa mudança de comportamento do outro, porque vocês têm que entender que a relação deles com os pais, e às vezes existe esse processo de reflexão. E aí, por que não você fazer a diferença? Eu vou ajudar um pouco aqui o meu pai, vou ajudar um pouco aqui a minha mãe, eu vou despertar nesses dois uma relação de conversa, de diálogo, né? E aí, assim, muito tranquilo, com muito respeito, né? Porque são pessoas que são, para você, uma representação desse respeito. E aí você pode estar tentando aí, minimamente, fazer questionamentos com classe, com educação e com calma. Pai, o senhor pode me explicar o motivo desse não? Ô mãe, né? Não é isso, Ellen? Exatamente, Fran. Olha, o É, Marcos Calisto acabou de entrar, é nosso membro também do Núcleo Resistir. Seja bem-vindo, Marcos. Seja bem-vinda, Kelly. Vai, Marcos, vai. É pro Ellen. o Juan trouxe que a ideia de que os pais criam os filhos para que em determinado período eles sejam livres e façam suas escolhas, ou seja, eles não projetarem essa expectativa mais sobre os filhos, é frustrante. Realmente, é bem frustrante, né? Principalmente como a Fran trouxe da questão das profissões, né? É bem frustrante. Você pouquíssimo, raramente você vai ver, por exemplo, um pai ou uma mãe ou a figura paterna ou materna desejando que seu filho ou filha seja um professor, né? Sejam outras profissões. Mas é muito mais fácil você encontrar pessoas que esperam que seu filho seja um médico, seja um advogado. Não denegrindo a imagem dessas profissões, tá? Mas aí tem todo também um processo sociocultural, né? E que acaba sendo reproduzido. Né? E como a Relações de Fran poder, trouxe, né? você começar a utilizar das indagações, dos porquês. E aí você fazendo esse processo, pode ser que resulte para que seus pais ou essas figuras também comecem a procurar esse processo de aceitação, né? De conhecimento Verdade. frente a essa demanda. Né? E aí, voltando, né, para a questão do autocuidado, né, em si, que a gente tem que tirar esse momento nosso, né? Não precisa ser uma coisa mirabolante. O autocuidado, ele tá nos pequenos gestos. Se te trazem sensações, emoções, momentos de descanso, de descontração, isso é um autocuidado, né? E aí lembrar que esse momento não é um momento egoísta, pelo contrário, é um momento saudável seu e que todos nós temos que ter esse momento. E aí eu trago a frase de uma escritora americana, a Audre Lorde, que ela fala justamente que o cuidar-se, ele não é um egoísmo ou uma indulgência. É uma forma de autopreservação e de resistência existencial. Olha só, esse momento é meu. Eu não preciso me privar desse momento porque eu tenho que estar cuidando do outro. Ou reproduzindo o que o outro espera de mim. Né? A importância desse processo
que vai, é, que vai acabar influenciando todo o resto, né? Das nossas relações, dos nossos desejos, das nossas escolhas, dos nossos erros, dos nossos acertos. Olha, vou indo, beijos. Foi ótima a live. O Tchau, Juan tá Luana. dando Obrigada. participação, né? E Welly, é importante a gente falar que no autocuidado, né? Só pontuando, existem 7 pilares. Com 7 pilares do autocuidado, né? Primeiro, informar sobre a sua própria saúde. Segundo, conhecer a si mesmo. Terceiro, praticar uma atividade física, qualquer uma que seja, a vontade é sua, a escolha é sua. Quarto, ter uma alimentação saudável, porque tem também tudo a ver com a alimentação, né? Com esse autocuidado. Quinto, evitar risco para a sua saúde. Então, se você vê aí que você está em risco, né? Buscar se distanciar desse risco. 6, hábitos da higiene, que é fundamental. Que a higiene também aí é um autocuidado, né? E o último, use produtos de saúde de forma responsáveis, que aí inclui a medicação, que as pessoas têm muito de se automedicarem, né? Sim, Elas tomam uma determinada quantidade que é passada pelo médico, e aí, porque não estão bem, elas vão lá e tomam a mais, né? Assim, então, tomar cuidado também com esses comportamentos, né? Com essas sim. situações. São 7 pilares que é da queria deixar escrito, né? Exatamente. E aí, nesses pilares que fundamentam o autocuidado, a gente começa a perceber que tipo de autocuidado é esse, né? É um autocuidado físico, né? A questão da atividade física, a importância que a gente sabe que uma atividade física tem, mas aí é como você trouxe, Fran, é saber fazer a atividade que te dá prazer, é o que você quer, ficar a seu critério, tá? Se uma prática não deu certo, tá, tenta outra, até você encontrar aquela que te dá mais possibilidade, né, de ser feliz. Se é um autocuidado social, né, se eu, pelo menos eu tenho continuado muito a conversar com os meus amigos, não presencialmente, mas através das plataformas, que a gente tem várias, né, vez ou outra Instagram, principalmente o WhatsApp, né, então, assim, manter, óbvio que é manter de uma forma criativa, né? Seria muito melhor se fosse presencialmente, mas como o contexto não nos permite, então é utilizar dos instrumentos que nós temos disponíveis, As né? possibilidades, né? Das As possibilidades. possibilidades atuais são essas. Exatamente. Aí tem um autocuidado. Será que esse autocuidado é um autocuidado espiritual, né? Por exemplo, as práticas de meditação, você parar. Embora a correria não seja tanta quanto era antes, ainda tem, né? Para algumas pessoas que não puderam parar, ficar fazendo isolamento social de forma integral. Então, assim, essa conexão, né, com a natureza que você faz, esse momento de reflexão, esse momento que você para e pensa, opa, isso aqui, o que é que eu quero, o que é que eu acho daqui pra frente, como é que vai ser. Então, isso também é muito importante ser visualizado. E é uma forma de autocuidado. É como a gente falou, autocuidado não precisa ser uma coisa mirabolante, uma coisa exacerbada. Pode ser práticas feitas em minutos. Né? Eu não preciso passar o dia todo fazendo exercício físico, por exemplo. Porque chega uma Uhum. hora que complicações vão surgir. E que aí já não é mais um autocuidado. Né? A questão da É. saúde, o pilar que o autocuidado traz. Esse autocuidado é do tipo emocional, né? Se eu sou positivo, principalmente nesse nosso cenário atual. Positivo não no sentido de uma positividade tóxica, né? De que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, aquela positividade que a gente sabe o contexto que a gente está, mas a gente tem que pensar no presente, vendo as possibilidades do que é que pode ser feito no futuro, né? Esse processo emocional também adentra questões, por exemplo, de autocompaixão, do auto-perdão, que é muito importante. Eu tenho alguns amigos que têm relatado para mim que não estão produzindo nada, né? Por conta da faculdade e do trabalho, não estão produzindo. Tudo bem. O ócio também é uma forma de autocuidado. Mas aí a gente tem que ver até onde esse ócio não virou uma procrastinação.
E aí sim a gente consegue perceber que esse autocuidado, até que existe o autocuidado, perdão, o ócio criativo, né? Por exemplo, para mostrar aí pra gente. Então, é perceber que tá tudo bem, a gente tem que ter, se perdoar e ter essa compaixão para com a gente mesmo, né? Essa questão de que eu não estou conseguindo produzir. Tudo bem. Hoje eu não estou conseguindo produzir tanto quanto eu queria. E aí entra de novo a questão da expectativa, né? Não A é? gente tem que ter esse cuidado. Oi, Fran? É importante a gente falar, pelo menos que é importante para a proteção. Se você não der conta sozinho, porque estamos nos 55 minutos já. Meu É uma Deus. ajuda profissional, busque uma ajuda profissional. Né? Se precisar silenciar, silencie. E se Sim. precisar buscar conversar com alguém da sua confiança, faça isso. Não guarde nada para você sozinho se você não der conta, porque é difícil a gente dar conta só, né? Estamos falando dessa forma, gente, porque está nos últimos minutinhos. E Eita. colocar toda a angústia para fora, se esvaziar, né? E aí a Sim, forma vai encontrar a melhor forma de você se esvaziar. exatamente, Fran. A Então, Rebeca também, que é do núcleo, está aqui, né? Que eu vi ela passando. Ela passou. Vai. foi verdade. Pois é, né, Fran? Então, todo esse processo de autocuidado vai trazer uma série de benefícios, assim como o autoconhecimento, né? Eu começo a construir e solidificar a minha autoconfiança e a minha autoestima, né? Porque eu vou começar a perceber que eu não vou ser mais guiado pelo que o outro pensa ou espera de que eu faça. Opa, eu vou fazer aqui do jeito que eu acho melhor, né? No meu tempo, no meu processo. A autoconfiança também vai aumentar, né? Porque você começa a se conhecer. E aí você começa a perceber a capacidade que você tem. A questão da qualidade de vida e a promoção da saúde, que são os pilares que sustentam, né, o autocuidado. Alguém mandou uma mensagem. O Fi Batista disse, isso é tão real que tem dias que eu acho que posso fazer tudo e tem dias que isso não acontece. É Ah, verdade. Tem uma frase verdade. do Fritz Perls, que ela fala assim, que é importante, Welly. Olha como ela é forte. Seja como você é, de maneira que possa ver quem és e como és. Deixa por um momento que deve ser Deixa por um momento o que deves fazer e descubra o que realmente fazes. Arrisque um pouco, se puderes. Sinta seus próprios sentimentos. Diga suas próprias palavras. Pense seus próprios pensamentos. Seja seu próprio ser. Descubra. Deixe que o plano para você surja de dentro para fora. Príncipes, né? Então, é tudo isso que você está dizendo aí, resumido nessa frase dele, né? E é a forma de você buscar esse cuidado, é você se escutar mesmo, é de você fazer essa busca, essa Exatamente. investigação, né? Well, eu vou Exatamente. logo dar um beijo antes que entre os minutos, último, para você também estar sendo do público. Muito obrigada a você pela parceria. Você sabe da minha admiração por você, né? E eu estou grata por ter estado aqui nesse momento, a gente dividindo junto. Ao público de casa, todos que entraram, que chegaram depois que a gente não conseguiu ver, o Lemos Eugênio, sejam todos bem-vindos e obrigada. É tu, Ela, Gente, agora é com você. sim. Gente, agradecer, tá? Agradecer a Fran e ao Núcleo pela oportunidade, pelo desafio, que essa é a minha primeira live oficial, né? É, planando sobre essa temática tão importante, tão necessária. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final. Eu já vi aqui os comentários de várias pessoas conhecidas, meus amigos, então muito Ó, obrigada para vocês. façam mais! Que linda, Clara! Obrigada! Olha, inclusive, para vocês também, a gente tem as lives dias de quarta-feira, tá? Às 18 horas, com os outros membros, sobre outras Rebeca, temáticas voltadas para a saúde fala. mental e para É filmes verdade. também voltados para a saúde mental, tá? Então fiquem à Uhum. vontade, sigam o núcleo. Vez ou outra a gente está postando algumas ideias bem interessantes. E essa sexta agora a gente tem uma live, né? Às 18 horas com a Érica. Então, sintam-se É. todos convidados. E mais uma vez, muito obrigada pela participação de todo mundo. Tchau.